O dia de ação de graças antes parecia ter sentido, mesmo que fosse tudo meio falso. A mesa estava sempre linda, as tortas pareciam só decoração, e todo mundo fingia estar feliz, mas o clima era tenso e cheio de silêncio. Eu sempre fui a filha tranquila, que nunca causava problemas. Mas esse ano foi diferente. Nenhuma mensagem da família, nenhum aviso para eu levar minha torta de abóbora de sempre. Só silêncio. Mesmo assim, eu fui. Talvez por costume, talvez por esperança. Quando cheguei, nem subi os degraus da entrada. Minha mãe saiu, fechou a porta atrás dela, e meu pai veio logo depois. Ninguém me abraçou. Ninguém disse oi. Só ouvi minha mãe falar, com calma: você não foi convidada, Harper. Vai pra casa. Atrás dela, vi minha irmã rindo na mesa, meu tio servindo vinho, e até minha melhor amiga sentada no meu lugar. Eu apenas assenti com a cabeça, virei, peguei o celular e fiz uma ligação. 20 minutos depois, tudo mudou. Naquela manhã, fiquei olhando o celular, esperando uma mensagem que não veio. Nada da minha mãe, nem um atrasa-torta da minha irmã. Silêncio total. E na minha família, o silêncio nunca é por acaso. Quando criança, aprendi a entender as entrelinhas. Raquel, minha irmã mais velha, podia fazer escândalo e ainda era chamada de intensa. Eu só falava uma preocupação e já diziam que eu era dramática. Então, aprendi a me calar, a ajudar, a ser o apoio emocional entre todos. Entre meu pai e minha mãe, entre o humor da Raquel e o orgulho da minha mãe, entre o silêncio do meu pai e tudo que ele escondia. Mas esse ano, tudo mudou. Começou com ligações que não eram retornadas, piadas que eu não entendia, jantares que aconteciam e eu só descobria depois. Eu tentava pensar que era só a vida separando a gente, mas no fundo, sabia que não era assim. Aquilo era de propósito. Mesmo assim, de manhã, eu assei a torta. Era como reflexo. A torta de abóbora do jeito que meu pai gostava, com as bordas levemente queimadas. Ela esfriava no balcão enquanto eu olhava meu casaco, sem saber se devia ir. No fim, fui. Queria acreditar que tudo era um mal-entendido. A viagem até a casa dos meus pais, que sempre levava 25 minutos, pareceu eterna. Coloquei a mesma playlist calma de sempre, com músicas acústicas e piano, para tentar me acalmar. Mas nem isso adiantou. Quando estacionei na garagem, vi que a luz da varanda estava acesa. A casa iluminada por dentro. Pela janela, vi a mesa posta, taças, risadas. Alguém riu de algo da Raquel. Meu tio George estava relaxado na sala. E ali, do outro lado da mesa, como um soco no peito, estava Zoe, minha melhor amiga. A gente não se falava fazia semanas, mas eu nunca imaginei isso. Então a porta abriu, e minha mãe saiu. Ela não estava brava. Ela estava calma, como se aquilo tudo fosse planejado. Meu pai veio atrás, ajustando o relógio como se só quisesse que tudo acabasse logo. Você não foi convidada, Harper, minha mãe falou com calma, mas firme. Pode ir para casa. Tentei responder, mas não consegui dizer nada. Atrás dela, Raquel riu de novo. Só assenti com a cabeça. Sem brigar, sem pedir explicações. Apenas me virei e voltei pro carro. Peguei o celular e liguei. Oi, tudo bem? A voz do outro lado atendeu. Eu não expliquei nada, só perguntei. Você ainda aceita histórias anônimas para aquela coluna de ação de graças? Ela fez uma pausa. Você tá pronta para falar? Olhei de novo para casa, para as sombras atrás da janela. Gente que sempre me excluiu. Sim, respondi. Acho que sim. O frio que senti ali não vinha do clima. Era outro tipo de frio. Eu, parada na escada, vendo minha respiração no ar. A torta que eu fiz ainda quente no banco do carro. E o rosto dos meus pais, especialmente da minha mãe, sem nenhuma expressão de carinho. Esperei. Por quê? Nem sei. Talvez por um sorriso, um gesto que mostrasse que aquilo era só um mal-entendido. Mas não aconteceu. Você não foi convidada, Harper, minha mãe repetiu, mais devagar. Por favor, não dificulte as coisas. Olhei por cima do ombro dela,
para dentro da casa. Tudo brilhava. Os lustres que eu ajudei a escolher meses atrás iluminavam a mesa de madeira. As taças brilhavam. Os guardanapos estavam dobrados perfeitamente. Parecia cena de revista de ação de graças. Mas eu não fazia parte. Raquel estava com o celular na mão, rindo. Tio George cortava o peru com a segurança de quem sabe que é bem-vindo. E Zoe, sim, Zoe, minha melhor amiga, que já chorou no meu quarto quando os pais se separaram, estava lá, tomando vinho, como se fosse da família mais do que eu. Ninguém olhou para mim. Ninguém. Meu pai, ao lado da minha mãe, pigarreou. A gente achou que, por tudo que você andou dizendo, talvez não quisesse vir. Tudo o que eu disse, pensei. Tipo aquela vez que falei que me sentia deixada de lado? Ou quando não fui na despedida de solteira da Raquel porque não tinha dinheiro para um hotel de R$ 800. Eu fiz uma torta, sussurrei. Saiu fraco, quase infantil. A boca da minha mãe se mexeu, talvez por pena, talvez por incômodo. Não sei. Desculpa, ela disse. A gente não sabia como te contar. Então, não contou. E foi isso. Nem raiva, nem maldade. Só conveniência. Assenti devagar. Não porque entendi tudo, mas porque entendi o suficiente. Desci os degraus. Meus saltos batiam no chão como ponto final. Minha mão tremia quando abri a porta do carro, mas não deixei que ninguém visse. Sentei, motor desligado, chaves no colo. O silêncio doía. Peguei o celular. Rolei a tela. Digitei. A voz atendeu rápido. Harper? Era Lena, minha antiga editora, agora dona de um blog de histórias reais. É tarde demais para mandar uma história? Ela pensou um pouco. Não, se for sincera. Fechei os olhos. A imagem da Zoe rindo, sentada no meu lugar, queimava por dentro. Eu tenho uma, eu disse. Vou chamar de a filha que levou a torta, mesmo assim um ponto. Lena não fazia muitas perguntas. Nunca fez. E era isso que eu gostava nela. 10 minutos depois da ligação, eu já tinha escrito tudo no celular. Sem nomes, sem acusar ninguém, só a verdade. A varanda, as palavras duras, os rostos ao redor da mesa, a torta ainda quente no banco do carro. Terminei com uma frase só. Eu não consegui me despedir. Não consegui dizer nada. Mas mesmo assim, levei a torta. Apertei a enviar, fiquei sentada no escuro dentro do carro, esperando que nada acontecesse. Mas, 20 minutos depois, meu celular começou a vibrar como um alarme. Primeiro veio uma mensagem da Zoe. Ei, Harper, onde você está? Eu nem sabia que você vinha. Depois, Raquel. O que você fez? Depois, minha mãe. Por favor, me liga. Esse não é o jeito. Foi uma atrás da outra. Ligações perdidas, mensagens diretas, até uma mensagem de voz do meu pai. Nem escutei. Abri o blog. Meu texto já estava no ar. O título? A filha saiu na varanda. Olhei para a tela. Parecia que eu estava lendo a história de outra pessoa. Mas os comentários mostravam que não era só comigo. Aconteceu comigo no ano passado. Não falo mais com meus pais. Nossa, isso doeu. Famílias assim não merecem nosso silêncio. Eu chorei lendo isso. Achei que fosse só comigo. Continuei rolando a página, prendendo a respiração a cada frase. Eram dezenas, depois centenas de comentários. As pessoas não só leram, elas sentiram. Elas entendiam o tom escondido, a manipulação com aparência de carinho, a crueldade disfarçada de tradição. E eu nem precisei citar nomes. Não foi preciso. Quem precisava se reconhecer, já tinha entendido. Quando o post passou de 8.000 compartilhamentos, parei de olhar. O celular ainda vibrava ao meu lado. Deixei lá. Dirigi devagar de volta para o meu apartamento, como se quisesse guardar aquela clareza que senti no estacionamento do posto de gasolina. Pela primeira vez, eu não estava repetindo conversas na cabeça.
Não estava me perguntando se exagerei. Eu não disse quase nada e mesmo assim, aquilo falou tudo. Cheguei em casa e nem acendi a luz. Sentei no sofá com a torta no colo. A massa estava rachada do frio. Fiquei ali, só ouvindo o silêncio. Sem gritos. Sem culpa. Só eu. Abri o Instagram por curiosidade. A Raquel tinha arquivado todos os stories. A conta da Zoe estava privada. O perfil da minha mãe estava apagado. Eles estavam se escondendo. Eu, não. Pensei que tudo ia se acalmar até meia-noite. Mas não. O post continuava rodando. Pulou pro Twitter, depois Facebook, até apareceu num tópico no Reddit, onde falavam sobre famílias que sempre escolhem alguém para ser o culpado. As pessoas marcavam amigos, contavam suas próprias histórias. Alguns adivinharam quem eu era. A maioria nem precisava. Eles já conheciam uma Harper. Coloquei o celular no silencioso e me enrolei no cobertor. Não para dormir, só para respirar. A torta, meio comida, ficou ali na mesinha de centro. Como uma testemunha muda. Eu não tinha chorado. Ainda não. Foi então que chegou uma nova mensagem. Quase apaguei sem ver. Mas o nome me fez parar. Margot Langston. Eu não ouvia esse nome fazia mais de 10 anos. Ela era minha prima, filha da minha tia. A gente era grudada quando era criança. Construíamos cabanas, contávamos segredos, tipo irmãs mesmo. Mas aí, um ano, perto do Dia de Ação de Graças, ela simplesmente sumiu. Ninguém explicou nada. Ninguém falava dela. E quando perguntei, minha mãe só respondeu com frieza. Ela fez as escolhas dela. A mensagem que chegou foi curta. Li seu texto. Eu sei que é você. Estava esperando alguém falar. Fiquei olhando para a tela um tempão antes de responder. Você tá bem? Logo apareceu o balãozinho de digitação. Posso te ligar? Faz muito tempo que não falo sobre isso. Não quero mais ficar sozinha. Fiquei em dúvida, mas mandei meu número. O telefone tocou uma vez, e a voz dela surgiu um pouco mais trêmula, mais adulta, mas ainda era ela. Harper, sou eu. Pausa. Meu Deus, achei que você nem ia lembrar de mim. Nunca esqueci. E aí, como se um muro caísse, a conversa começou. Margot falou devagar. Ela tinha 16 anos quando engravidou. A mãe apoiou, mas o resto da família não. Tio George chamou ela de vergonha. Meus pais cortaram contato. E depois de um tempo, ela foi embora da cidade. O que mais me marcou não foi o julgamento. Foi o jeito que a família recontou a história depois. Disseram para todo mundo que eu escolhi ir embora, que eu não queria mais contato. Ela fez uma pausa e disse algo que me destruiu. Eles me apagaram, Harper. E eu deixei. Achei que talvez eu merecesse. Meus olhos encheram de lágrimas, a garganta apertou. Era assim que eu me sentia o tempo todo, sussurrei. Como se eu me esforçasse mais, eles iam me aceitar de novo. Ela fez outra pausa e falou. Mas você disse alguma coisa. Você escreveu. Você abriu a porta pra gente. Obrigada. Olhei pro meu apartamento. A luz quente, os móveis simples, nada combinando, mas era meu lugar seguro. Eu não escrevi para ser corajosa, confessei. Eu sei, ela respondeu. É isso que te fez corajosa. Falamos por uma hora. Sobre família, sobre sobrevivência, sobre como o silêncio também vira uma forma de falar. Quando desligamos, eu não me senti curada. Mas pela primeira vez, não me senti sozinha. No dia seguinte, às 15h17 em ponto, alguém bateu na porta. 3 batidas firmes, lentas, como se fosse alguém oficial, um carteiro, um policial. Congelei no sofá, ainda enrolada no cobertor onde dormi. O celular continuava vibrando com notificações. Até um podcast tinha me marcado, pedindo entrevista. Mas eu ainda nem conseguia respirar direito. Me arrastei até a porta, descalça, coração disparado.
Olhei pelo olho mágico. E vi o que eu já temia. Minha mãe. E atrás dela, parado com os braços cruzados e cara de quem foi obrigado a vir, meu pai. Minha mão ficou parada na fechadura. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhum aviso. Eles vieram pessoalmente. Abri só um pouco, com a corrente de segurança ainda presa. Minha mãe piscou, nervosa. Ela estava usando o casaco azul marinho de Natal. Aquele que eu dei para ela, 3 natais atrás. Ainda parecia novo. Harper. Disse ela, com a voz trêmula, tentando ser doce, mas frágil. Podemos entrar? Perguntou minha mãe. Atrás dela, meu pai não disse nada. Só ficava trocando o peso de um pé pro outro, como se a varanda fosse pequena demais pro desconforto dele. Não, respondi. Ela ficou chocada. De verdade. Como se ninguém nunca tivesse dito a não pra ela antes. Querida. Ela tentou de novo. Você não é assim. Eu não gritei. Não chorei. Só falei com firmeza. Não sou a versão de mim que vocês estão acostumados. Quietinha, grata, invisível. Aquela garota não existe mais. A boca dela se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Meu pai deu um passo à frente. Estamos recebendo ligações, disse seco. As pessoas estão comentando. Seu tio viu o post. Sua mãe não dormiu. Carol tá chorando no quarto de hóspedes. Assenti devagar. Então, é mais ou menos assim que dói. Não. Disse minha mãe. Você colocou sua dor pessoal na internet para estranhos julgarem. Eu não citei nome de ninguém. Não precisava, ela sussurrou. A gente se reconheceu. Foi a primeira vez que ela disse algo honesto. Mas vocês não me reconheceram, respondi. Vocês se viram na história. E viram o que fizeram. Meu pai soltou um suspiro longo. Harper, pelo amor de Deus, não vire isso num drama. A gente achou que você não veria. Raquel disse que você vinha. Levantei a mão para cortar. Eu moro há 15 minutos. Ninguém mandou mensagem. Ninguém ligou. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, mas eu não hesitei. Por que agora? Perguntei. Por que vocês vieram agora? Porque isso já foi longe demais, ela respondeu com a voz embargada. Porque as pessoas estão olhando. Ficamos em silêncio. Um tempo longo. Até que meu pai perdeu a paciência. Você precisa apagar aquilo. E foi aí que algo dentro de mim se quebrou. Dei um passo para trás e deixei a porta abrir um pouco mais. Ainda com a corrente travada, mas o suficiente para eles verem meu rosto inteiro. Vocês não me esqueceram, falei calma. Vocês me apagaram. E agora que eu falei, vocês não estão preocupados comigo. Estão preocupados com a imagem de vocês, com a rachadura na história que passaram décadas tentando manter bonita. Meu pai ficou sem reação. Terminei o trabalho de polir, completei. Você está machucando a família, minha mãe sussurrou. Não, respondi. Só estou mostrando o machucado. O maxilar do meu pai se apertou. Isso é infantil. E foi isso. A frase que destruiu o restinho de empatia que ainda existia em mim. Fechei a porta. Sem bater. Só firme. Como ponto final. Coloquei a corrente de volta. Tranquei. Fiquei parada com a mão na maçaneta, ouvindo. Lá fora, ela disse. Ela não tá pensando direito. E ele murmurou algo que não consegui entender, antes dos passos dele sumirem. Minhas pernas tremiam, mas eu não chorei. Fui até a cozinha, peguei a última fatia de torta da geladeira e comi ali mesmo, em pé. Fria. Rachada. Perfeita. Quando o celular vibrou de novo, era da Raquel. Nem olhei. Eu já tinha parado de esperar. Na manhã seguinte, acordei com 47 mensagens não lidas. Mas dessa vez eram diferentes. Não eram cobranças. Não eram críticas.
Algumas eram de pessoas que eu não via há anos. Uma ex-colega de quarto da faculdade. Uma antiga professora de arte. Até uma garota do ensino médio que eu mal lembrava, mas que lembrava de mim. Eu sempre achei que você era mais calada nas festas de família. Agora entendo. Você deu palavras pro que eu nunca consegui dizer. Obrigada. Uma mensagem se destacou. Um e-mail curto, sem título. De alguém que um dia foi meu mentor de escrita. Harper, esse texto não é só verdade. É legado. Esse tipo de verdade fica com a gente. Depois de ler, fiquei quieta. Senti como se aquilo tivesse aquecido meu peito por dentro. Mas aí, como era de se esperar, veio a mensagem da Zoe. Era de voz. Fiquei olhando para a tela um tempo, o dedo em cima do botão de play, querendo apagar tudo, fingir que ela nunca mandou. Mas apertei. A voz dela estava insegura, como se pisasse em ovos. Oi, só queria dizer que eu não sabia. Quer dizer, eu sabia, mas não desse jeito. Sua mãe falou que você não estava bem. A Raquel disse que talvez você estivesse viajando. E, eu acreditei. Me desculpa se você se sentiu deixada de lado. Ela falou como se o que eu vivi fosse só um mal-entendido. Como se eu estivesse lá na varanda com a torta na mão, e aquilo fosse só um sentimento meu, não algo real. Eu nunca quis te machucar, ela disse depressa. Só tentei manter as coisas tranquilas. Tranquilas. Neutra. De novo essa palavra. A mesma que as pessoas usam quando ficam caladas diante do erro e fingem que isso é paz. Eu não respondi. Não porque eu quisesse ignorar, mas porque não tinha mais nada a dizer para alguém que ficou em cima do muro e não percebeu que esse muro tinha espinhos. Abri outra mensagem. Era de uma mulher chamada Elise, que eu nunca conheci. Ação de Graças de 2019. Fizeram o mesmo comigo. Dirigi por 5 horas e nem me deixaram entrar. Chorei. Achei que era fraca. Mas você me fez sentir forte só por ter passado por isso. Essa palavra, sobreviver, me bateu forte. Porque era isso que eu vinha fazendo. Não vivendo. Não pertencendo. Não crescendo. Só, sobrevivendo. E ali, entre o silêncio e a raiva, percebi que eu não era a única. Nem de perto. Eu era só uma voz num grupo de pessoas que ficou tempo demais calada. E agora eu também estava ouvindo. Depois chegou uma carta. Pelo correio. Sem remetente, sem selo conhecido, só um envelope branco com meu nome escrito na letra do meu pai firme, meio inclinada, toda em maiúsculas, como se ele estivesse rotulando uma caixa. Deixei a carta na cozinha por 2 horas antes de abrir. Eu não sabia o que esperar, um ultimato? Um pedido para eu apagar tudo? Outro empurrão para me calar? Mas quando abri e li a folha, congelei. Era curta. 2 parágrafos. Sem um oi, sem um com amor. Mas era ele. Eu li. Essa era a primeira frase. Sem negar. Sem se defender. Só, eu li. Senti raiva, não porque fosse mentira, mas porque era verdade. E doeu ver tudo ali, claro, direto. Me vi naquele silêncio, parada na garagem, esperando meu pai dizer alguma coisa, e ele não disse. Engoli seco. Ele escreveu. Sempre achei que ficar de fora era ser neutro. Achei que isso era ter classe. Mas talvez tenha sido covardia. Talvez meu silêncio tenha deixado tudo continuar do jeito errado. Teve um espaço na carta, como se ele tivesse parado para respirar. E aí veio a frase que me desmontou. Talvez eu tenha falhado com você em silêncio. Essa frase, ela não desculpava nada. Mas também não fingia. Ele não pediu perdão. Nem prometeu mudar. Talvez nem soubesse se conseguia. Mas, finalmente, ele me viu. Sentei na mesa da cozinha com a carta no colo. A luz da manhã batia de lado e fazia a tinta brilhar um pouco. Minhas mãos tremiam. Mas não era de raiva, era por uma emoção frágil que eu nem sabia como chamar ainda. Não era uma cura completa. Mas era alguma coisa.
Uma pequena luz passando por uma parede que eu achava que nunca ia quebrar. Não mandei mensagem. Não liguei. Ainda não. Talvez nem tão cedo. Mas guardei a carta numa gaveta que costumo deixar vazia. Aquela onde guardo coisas importantes demais para jogar fora, mas difíceis demais para ver sempre. Pela primeira vez em semanas, eu não quis gritar. Só quis respirar fundo e em paz. Um ano depois, na manhã de Ação de Graças, acordei com o cheiro de canela, não com aquele peso no peito. Não tinha mensagem em grupo, nem lista de tarefas da minha mãe, nem aquele mapa de lugares onde eu sempre acabava na cadeira dobrável perto do lixo. Tinha só eu. A luz entrando pela janela da cozinha. E uma torta no forno que eu queria muito fazer. Às 14 horas, a campainha tocou. A Margot foi a primeira a chegar. Trouxe um recheio feito por ela e uma garrafa de vinho que nem sabia pronunciar. Estava sorrindo leve, feliz. Nos abraçamos como quem nunca teve permissão de se abraçar antes. Depois chegou a Elise, aquela mulher que me mandou mensagem ano passado, depois que meu texto viralizou. A gente virou amigas. Começou por dor parecida, mas agora era amizade de verdade, com confiança. Outras pessoas foram chegando aos poucos. Algumas eu convidei. Uma trouxe um amigo. Não tinha lugar marcado. Não tinha ninguém na ponta da mesa. Só almofadas, cadeiras diferentes, uma toalha de mesa toda misturada, e risadas. Risadas de verdade, que não machucavam ninguém. Ninguém gritou. Ninguém foi sarcástico. Ninguém ficou de fora da porta. Antes de comer, fiz um brinde. Foi simples, sem ensaio, só o que eu sentia. Um brinde às segundas chances, às famílias que a gente escolhe, e às tortas que não precisam provar nada pra ninguém. Todo mundo riu. Em algum momento, a Margot derrubou molho de cranberry no sofá. Pegamos um pano de prato, limpamos, e seguimos comendo como se nada tivesse acontecido. Sem vergonha. Sem olhares feios. Só vida real. E ali, entre a sobremesa e as histórias engraçadas de escola, olhei ao redor e percebi, é assim que uma mesa deveria ser. Não um show. Não um teste. Mas um lugar onde você pode ser quem é e ficar. Nunca mais falei com a Zoe desde a mensagem de voz dela. Também nunca respondi à mensagem da minha mãe. 2 semanas atrás, meu pai mandou uma foto de uma torta que ele tentou fazer. Queimou um pouco. Não respondi. Mas sorri. Porque, pela primeira vez na vida, eu não precisava mais da aprovação deles para me sentir completa. Eu escolhi a verdade. E ao fazer isso, escolhi a mim mesma. Quando a noite caiu e a Margot começou a lavar a louça sem ninguém pedir, pensei naquela porta que eles fecharam para mim no ano passado. Onde eu fiquei parada, com a torta na mão e o coração na boca. Eles não abriram. Então, eu construí outra. E dessa vez, ela continua aberta.